As coisas estão de cabeça para baixo na Rússia. As fraturas políticas e sociais atingiram um nível sem precedentes. A causa dessa fratura não é apenas as más notícias vindas das linhas de frente. O verdadeiro ponto de virada é que o custo da guerra começou a afetar diretamente o bolso, a mesa e o futuro de cada cidadão russo. O alto custo de vida, crise de combustível, enormes filas para gás e o colapso dos serviços públicos esgotaram a paciência do povo. À medida que essa paciência social atingiu o ponto de ruptura, o silêncio começou a dar lugar a críticas ruidosas. Dezenas de membros do Conselho Municipal em grandes cidades como Moscou e São Petersburgo estão pedindo a renúncia do líder russo. Esta crítica foi levantada na Duma Regional de Samara. Grigori Yeryomeyev, membro do Partido Democrático Russo, causou um impacto na sala ao dizer: "Parem a guerra. É impossível alcançar os objetivos." Por que chamar a SMO de fracasso? A guerra ainda não acabou, você pode objetar. E, em princípio, eles não podem ser alcançados por causa das seguintes razões. O reflexo do sistema foi imediato. Reglamin. 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 Meu principal, fundamental. É o principal, é o Puangro disse. O microfone de Yeryomeyev foi imediatamente cortado. Reglamin. Entendi. Meu microfone. Spasibo. Ele foi então preso sob a acusação de desacreditar o exército russo. No entanto, as palavras de Yeryomeyev conseguiram passar pela barreira da censura. Os membros do parlamento devem compartilhar a responsabilidade por este fracasso com Putin. Um membro do parlamento se recusou a mentir para o povo russo e gritou que o imperador estava nu. Mas este despertar não é realmente novo. É o ressurgimento de uma profecia suprimida. E, de fato, as engrenagens militares já estavam quebradas. Na Rússia, a vontade militar e diplomática funcionava há muito tempo como uma engrenagem mecânica, aprovando todas as decisões de Putin. Mas agora ambas essas engrenagens começaram a quebrar. Vladimir Putin não está parando esta agressão porque não quer entrar para a história como um presidente que perdeu a guerra. Diante deste quadro, até os mais leais já não estão mais em silêncio. Para ser honesto, não vou criticar ninguém. A Rússia, mais uma vez, não estava pronta para a guerra. Recebemos uma lição séria e cruel. E eu daria uma avaliação insatisfatória à nossa comunidade de inteligência da Rússia. Essas palavras foram confissões de Vladimir Churkin, um ex-comandante do exército e uma das figuras militares mais experientes da Rússia. Ele desafiou as expectativas otimistas de Putin em relação à guerra na Ucrânia. Rússia, na verdade, o caso foi expresso pela liderança do país, eu diria informações falsas que 70% da população da Ucrânia são a nosso favor e 30% são contra. Aconteceu exatamente o oposto. 30 a nosso favor e 70 contra. O ato mais simbólico e ousado desta onda de rebelião corajosa veio do Conselho Distrital de Smolenskoye, em São Petersburgo. Este conselho local foi muito além de um simples pedido de renúncia, quebrando o maior tabu da Rússia. Os membros do conselho apresentaram um pedido oficial à Duma Estatal, o parlamento da Rússia, exigindo que Vladimir Putin fosse removido do cargo por acusações de traição devido à guerra na Ucrânia. Isso foi um passo equivalente a suicídio político. Rotular uma guerra que Putin chamou de Operação Militar Especial e apresentou como um dever patriótico sagrado como traição contra o país, significava declarar guerra direta a todo o aparato de propaganda do regime e ao mecanismo de coerção legal. No entanto, esses membros do Conselho construíram seus argumentos de maneira extremamente cuidadosa e legalista, com base na própria Constituição e leis do regime. Em sua petição, eles resumiram como as ações de Putin prejudicaram a Rússia em 4 pontos principais. Esses pontos principais foram a destruição do exército, catástrofe demográfica, colapso econômico e derrota estratégica. Claro, esses membros da Duma não tinham ilusões de que a Duma estatal processaria essa petição e levaria Putin a julgamento. O objetivo deles era diferente. O objetivo deles era acender uma tocha, e eles conseguiram. Esses apelos não estão limitados a centros liberais, mas estão se espalhando para regiões que pagaram o preço mais alto pela guerra e estão economicamente oprimidas. Porque viver na Rússia agora se tornou, no verdadeiro sentido da palavra, uma batalha pela sobrevivência. Análises de empresas de pesquisa independentes e instituições renomadas, como o Journal of Democracy, revelam a profundidade dessa mudança. 57% da população agora dizem que apoiam as negociações de paz. A porcentagem daqueles que querem que a guerra continue caiu para 35%. Em outras palavras, entendeu-se que não haveria paz na Rússia enquanto Putin estivesse no poder. Outro ponto que esses resultados indicam é que Putin deve agora sair, deixar seu cargo.
Produtos básicos como óleo, leite e macarrão estão ou muito caros ou completamente esgotados nas prateleiras dos supermercados. Tornou-se difícil encontrar muitos medicamentos nas farmácias. No entanto, talvez a área de crise mais marcante tenha sido a escassez de combustível. Não apenas dirigir um carro, mas também aquecer, transportar e até mesmo enviar crianças para a escola se tornou impossível. Dirigir um carro não é mais um luxo, é quase impossível. Do outro lado desta equação trágica estão as babushkas. Milhões de idosos russos que serviram a este estado ao longo de suas vidas e suportaram dificuldades estão agora sendo traídos por seu próprio governo. O processo que começou com a reforma da Previdência de 2018 e continuou com o aumento da idade de aposentadoria para 65 anos para homens e 60 para mulheres abalou fundamentalmente a confiança desta geração no Estado. O custo brutal da guerra aprofundou esta crise. Para fechar o déficit orçamentário de 2025, o Kremlin retirou 4 bilhões e 800 milhões de euros do Fundo de Assistência Social e transferiu diretamente para os gastos de guerra. Isso significou confiscar as poupanças e a segurança social de milhões de pensionistas. Os pagamentos reais de pensões caíram mais de 15%. E pior ainda, começaram a surgir relatos de atrasos de semanas no pagamento de pensões em partes remotas do país. Pessoas idosas acostumadas a uma renda regular ao longo de suas vidas e confiando no Estado, de repente enfrentam o risco de fome e miséria. Mas isso não foi a única coisa que o Kremlin roubou do futuro do seu povo. À medida que os cofres se esvaziavam e o custo da guerra aumentava dia após dia, o regime agora mirava o presente do povo, em cada compra que faziam, em cada pedaço de comida na sua mesa. Este foi o ato final e mais cruel de traição. Como parte do novo plano orçamentário de 3 anos, o Ministério das Finanças da Rússia propôs oficialmente aumentar o imposto sobre valor agregado, o imposto mais fundamental do país, de 20% para 22%. Isso pode parecer um ajuste técnico de imposto, mas na realidade significa colocar o peso dos custos da guerra direta e implacavelmente sobre os ombros de todos os 140 milhões de cidadãos russos. O coronel-general aposentado expôs, um a um, os defeitos fatais fundamentais na estratégia militar da Rússia. Ele afirmou que a Rússia foi pega despreparada para a guerra, assim como havia sido em guerras de séculos passados. No centro da crítica de Churkin estava o fracasso dos serviços de inteligência russos, particularmente o FSB. Em russo. De acordo com Churkin, o exército russo foi vítima da síndrome de Tbilisi. Em outras palavras, intoxicados pela vitória fácil na Guerra da Geórgia, em 2008, acreditaram que poderiam tomar a Ucrânia em 3 dias. As declarações de Yeremeyev e Churkin nos levam à lenda viva do exército russo, o general aposentado Leonid Ivashov. A Rússia perdeu a guerra na Ucrânia muito antes de ser perdida no campo de batalha. Perdeu internamente, mesmo antes do primeiro tiro ser disparado. Mais de 1 milhão e 200 mil soldados perdidos, dezenas de milhares de veículos blindados e tanques perdidos, cidades russas ocupadas, mais de 40 refinarias tornadas inoperantes e uma Rússia isolada do mundo com uma economia sufocante. Mesmo antes da guerra começar, o general aposentado Leonid Ivashov já havia percebido a realidade do exército russo e pediu a renúncia de Putin. Dezenas de membros do Conselho Municipal em cidades como Moscou, São Petersburgo e Samara também perceberam isso e pediram a renúncia do líder russo. No entanto, em vez de ouvir as críticas, Putin afirmou que a guerra estava progredindo. A realidade no terreno era bem diferente. As taxas de mortalidade no exército russo mostraram um aumento acentuado nas últimas semanas. Os drones FPV de alta tecnologia e a munição avançada usados pela Ucrânia nas linhas de frente transformaram a frente em uma verdadeira armadilha mortal para os soldados russos. De acordo com estimativas de inteligência europeia, as perdas mensais de pessoal da Rússia excederam a capacidade de reposição sustentável do exército. Isso é suicídio demográfico. O Kremlin está resistindo a declarar uma mobilização geral forçada, porque Putin está aterrorizado com a onda de pânico social e o risco de uma possível revolta que isso criaria. Em vez disso, está tentando tapar as lacunas com soldados contratados recrutados de regiões pobres e mercenários sob o disfarce de voluntários. Mas essa estratégia remendada não está mais funcionando. Regiões como Samara estão vendo seus filhos não retornarem. Cada nova sepultura é um testemunho silencioso que valida as palavras de Yeremeyev. Como Alexander Shokin, presidente da União Russa de Industriais e Empresários, alertou anteriormente, o aumento do IVA é a inovação fiscal mais desagradável para a comunidade empresarial e o público. Medvedev caracterizou explicitamente o orçamento de 2026 como um orçamento de guerra. Esta é uma admissão. É a declaração mais oficial de que cada rublo extra coletado do povo não irá para hospitais, escolas ou para reparar canos de aquecimento rompidos,
mas diretamente para enviar mais mísseis, mais tanques e mais balas para as linhas de frente. O Estado não encontrou outra maneira de fechar a enorme lacuna no sistema de pensões e tapar o buraco orçamentário criado pela guerra, além de impor novos impostos que aumentarão ainda mais o fardo sobre o povo. A vida não é fácil para a juventude russa também. Os jovens, que são o futuro da Rússia, não veem esta guerra como sua. 81% se opõem fortemente a uma nova mobilização, e essa resistência não é apenas da boca para fora. Após a primeira onda de mobilização em 2022, mais de 700 mil jovens russos fugiram do país e buscaram refúgio em países vizinhos. No entanto, o apetite insaciável da guerra levou o Kremlin a encontrar nova mão de obra por meios ainda mais insidiosos e implacáveis. Como um anúncio oficial de mobilização poderia desencadear protestos em massa, o regime está conduzindo uma segunda onda de mobilização secreta. Esta é uma caça ao homem realizada sob o disfarce de voluntariado, mas na realidade, baseada em engano e coerção. Condenados, devedores e jovens pobres são levados a assinar contratos com promessas de altos salários e liberdade. O objetivo é preencher as terríveis perdas nas linhas de frente. No entanto, isso não apenas reduz a qualidade do exército, mas também destrói fundamentalmente a confiança da geração mais jovem no Estado. No campo de batalha, o número de baixas na Rússia atingiu um nível horrível. De acordo com estimativas de várias fontes, o número de soldados russos mortos e feridos ultrapassou 1 milhão. Isso por si só é um desastre militar. E essas perdas nunca podem ser compensadas pelos novos soldados que chegam através da mobilização secreta na linha de frente. Porque esses novos soldados são despreparados, equipados com equipamentos antigos e negligenciados. E mais importante, são pessoas cujo moral está completamente quebrado, que não entendem por que estão lutando. A perspectiva da família sobre a mobilização está despedaçada em meio a essa dupla traição. As mães dos soldados foram as principais apoiadoras do regime por anos, acreditando que Putin era o líder que trouxe estabilidade. Mas agora, seus filhos não estão retornando da frente, suas pensões não estão sendo pagas, e o Estado só está mentindo para elas. Conforme documentado pela Medusa, a impotência de uma mãe de soldado que foi detida por 11 policiais por segurar um cartaz que simplesmente indicava a data de mobilização de seu filho é a imagem mais simbólica desta traição em massa. Essas mães não são mais os pilares do poder de Putin. Elas são as vozes mais fortes da rebelião silenciosa que começou contra ele. Esta traição intergeracional está criando dinâmicas novas e mais perigosas em todos os cantos da Rússia. Os protestos locais não são mais apenas sobre as demandas políticas de alguns ativistas, mas estão se espalhando em torno das questões mais básicas de sobrevivência, pensões não pagas, sistemas de aquecimento em colapso, escassez de medicamentos e crianças perdidas na guerra. Em cidades pequenas e médias fora de Moscou e São Petersburgo, esses protestos por pão e água representam uma ameaça muito maior ao regime do que os protestos políticos. Essa instabilidade interna inevitavelmente ameaça a estrutura federal da Rússia. As regiões estão se tornando cada vez mais relutantes em cumprir as ordens do governo central. Governadores e prefeitos locais estão presos entre a pressão de Moscou e a raiva pública. À medida que o custo da guerra aumenta, novos impostos introduzidos pelo Kremlin para cobrir o déficit no sistema de pensões aumentarão ainda mais o fardo sobre o povo, multiplicando a intensidade e a disseminação desses protestos. Ao mesmo tempo, há o risco de uma nova onda de emigração do país. Milhares de pessoas que não conseguiram escapar da primeira onda de mobilização, ou que pensaram que uma segunda onda não começaria, estão agora procurando novas maneiras de deixar o país sob uma pressão econômica e social cada vez mais pesada. Isso significa que a Rússia corre o risco de perder não apenas seus soldados atuais, mas também sua futura força de trabalho, capital intelectual e estrutura demográfica. Então, uma vez que o sangramento começou, Vladimir Putin pode realmente pôr fim a essa tendência? Ele ainda tem as cartas para silenciar a revolta popular e os sussurros da elite? Ou a Rússia está sendo arrastada incontrolavelmente para uma das páginas sombrias e caóticas de sua própria história? Ao longo de seus 25 anos no poder, Vladimir Putin desenvolveu uma maestria em gerenciar crises e neutralizar ameaças. Em sua caixa de ferramentas, ele tem 3 ferramentas principais que tentará usar para suprimir esta nova onda de rebelião: um punho de ferro, propaganda e suborno. A primeira e mais instintiva reação de Putin sempre foi mais pressão e mais medo. A resposta do regime aos membros do Conselho Municipal, que ousaram pronunciar a palavra renúncia, ou às mães dos soldados que foram às ruas pelos seus filhos que não retornaram da frente, será uma repressão implacável. Isso pode não se limitar à prisão de apenas algumas dezenas de pessoas. O cenário mais provável é que o regime lance uma nova e mais ampla onda de repressão em todo o país para evitar que essa revolta se espalhe para outras regiões. Novas leis, ainda mais brutais, podem ser promulgadas. Os poderes do FSB e da Rosgvardia podem ser ainda mais ampliados para que qualquer protesto ou organização de oposição possa ser esmagada antes mesmo de surgir. O objetivo é reconstruir o muro do medo e enviar a cada cidadão a mensagem: você pode ser o próximo. E não são apenas as linhas de frente. O interior da Rússia também está em chamas. Refinarias e instalações militares estão em chamas.
cortes de energia e água tornaram-se rotina para o povo russo. As pessoas estão lutando para lidar com o inverno rigoroso. A situação tornou-se tão grave que os serviços municipais do estado e a capacidade de remoção de neve foram sobrecarregados por este desastre. Dê uma olhada nessas imagens. Os moradores locais estão desesperadamente empurrando caminhões que pesam toneladas com as próprias mãos para libertá-los da neve. Apesar de tudo isso e das críticas, a atmosfera em Moscou está completamente desligada da realidade. Vemos a imagem mais clara dessa desconexão nas declarações dos principais funcionários do regime. Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, ainda está dançando com os fantasmas da Segunda Guerra Mundial. Medvedev caracteriza o conflito atual como uma continuação da Grande Guerra Patriótica e tenta consolidar o povo contra uma ameaça nazista inexistente, dizendo: "Estamos defendendo nosso país, nossos entes queridos." No mundo de Medvedev, não existe um Estado ucraniano, apenas os assuntos inacabados de 1945. Outros vão ainda mais longe. O propagandista russo Dmitry Rode afirma que "E para nós, a vitória sempre foi uma coisa: a bandeira russa sobre Berlim." De acordo com Rode, a Rússia está em guerra com a OTAN e a rendição da Europa é a única opção. "Decidiremos mais tarde se marchamos para Berlim ou voamos para lá", ele diz, jogando a carta do blefe nuclear. Isso não é uma análise estratégica, mas um caso clínico. Um exército que não consegue avançar 10 quilômetros na linha de frente sonhando em marchar para Berlim é prova de que os tomadores de decisão em Moscou enlouqueceram e abandonaram completamente a lógica. Então, de onde vem essa confiança? É aqui que entra em cena a maior doença da burocracia militar russa, a arte de mentir. A famosa declaração do chefe do Estado-Maior-Geral russo, Valery Gerasimov, diante das câmeras, é o auge deste império de mentiras. Gerasimov afirmou em um tom confiante que o assentamento de Kupiansk-Uzlovaia estava completamente sob controle russo e que as operações de limpeza estavam em andamento. Kupiansk-Uzlovaia foi libertada. A inspeção e limpeza dos bairros urbanos nesta cidade estão sendo realizadas. Esta declaração foi apresentada como uma grande vitória na televisão estatal, mas a verdade não tem o mau hábito de se esconder. Quando observadores independentes publicaram mapas do Blackbird e do Instituto para o Estudo da Guerra, a declaração de Gerasimov estourou como um balão. As tropas russas estavam a pelo menos 10 quilômetros de Kupiansk-Uzlovaia em linha reta, muito menos limpando a cidade. A cidade estava completamente cercada por fortificações ucranianas e nenhum soldado russo havia pisado lá. A situação era tão grave que até mesmo os canais pró-Rússia Z não conseguiam engolir essa mentira. O canal do Telegram, Dois Majores, zombou abertamente de Gerasimov, escrevendo: "Depois desta bela apresentação, vamos fumar um cigarro em silêncio." O blogueiro militar Vladimir Romanov chamou a situação de renderização de cores. Isso é pintar o mapa como você deseja e apresentar vitórias falsas aos superiores. Essa cultura de embelezamento paralisou a cadeia de comando do exército russo. Os relatórios que chegam a Putin estão cheios não da realidade no terreno, mas do que Putin quer ouvir. É por isso que Medvedev e Rode sonham com Berlim. Eles recebem relatórios falsos de que o exército está vencendo. Enquanto os generais contam essas mentiras, segundo analistas, soldados na linha de frente estão morrendo nos oleodutos. Quando olhamos para o quadro maior, o que vemos é um Estado caindo na sua própria armadilha de ilusão. Vemos a Rússia entrando em um novo processo de destruição que poderíamos chamar de custo das mentiras. Os sonhos de figuras como Medvedev e Dmitry Rode te afirmam: "Vamos tomar Berlim pela quarta vez", representam a fase mais perigosa dessa ilusão. O contrato social de Putin era baseado na estabilidade em troca de obediência, mas hoje, a estabilidade deu lugar ao caos e à possibilidade de motim. Então, o que você acha? Compartilhe suas valiosas opiniões e análises conosco na seção de comentários. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir este vídeo para apoiar nossas análises independentes. Análises independentes.